Galera, o Botafogo venceu o time do Atlético Mineiro no Mineirão por 2-0. Quem diria, o Botafogo venceria esse jogo contra o time do Atlético Mineiro, né, que estava dando aí como favorito. Agora complicou de vez a vida do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda está na 8ª colocação, perdeu a chance de ocupar a 6ª colocação nesta rodada e agora pode ser ultrapassado na próxima rodada. Lembrando que faltam 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu hoje por 2 gols. 2-0, né? Gol de Vitor Sá e Tiquinho Soares, né? E com isso o Botafogo sobe para a 10ª colocação com 50 pontos e encostou de vez. Agora o Botafogo encostou de vez aí na galera que está disputando pelo G8 do Campeonato Brasileiro. Eu separei um corte aqui do programa Linha de Passe falando tudo sobre Atlético Mineiro e Botafogo. Bora acompanhar o vídeo. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Empenhou ali, né, nesse bolo. É o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro não era pra estar aí, né? A essa altura, tá disputando para ficar em 8º e tá ameaçado. O América, né? O conterrâneo América tá à frente. O Cuca assumiu com um projeto de tentar ganhar a Libertadores e quem sabe ser o sucessor do Tite na seleção. E ele pode terminar de forma melancólica. Lembrando que ano que vem o Galo lança o seu novo estádio, né? Todo o investimento, né? Uma pompa por trás disso. Imagina o Galo fora da Libertadores. Na última rodada o Atlético vai a Itaquera enfrentar o Corinthians. E o Cuiabá ainda não está livre. E o São Paulo precisa desse resultado para classificar. Força total Itaquera. Então, o Cuiabá venceu esse Botafogo. E ainda não está livre do rebaixamento, né? Eu acho. É um jogo, não é um jogo simples. Bom lembrar que muita gente pode olhar para Fortaleza e América e dizer: ah, não, bom, você tá brigando com o Atlético, Botafogo é um time com o muito São estranho, Paulo, Botafogo. comprar para o cada Botafogo jogo que não é tem pra novos vencer, investimentos, mas jogo Fortaleza e não América que estão nenhum, nessa Botafogo briga vence. são dois times que disputaram a última Libertadores. Sim. Então eles tentam voltar. O América ali está Não acima é do por acaso, Atlético né? nos créditos de desempate, né? Tem mais vitórias do América. O Fortaleza tem um controle que se o São Paulo tivesse, o São Paulo estaria feliz. Que é o seguinte, foi jogar Libertadores, não dá para encarar o brasileiro do jeito que ele encarava a Libertadores. Foi lá para o fundo do poço, quando sai da Libertadores, fala, agora vou me recuperar no brasileiro. Se recupera no brasileiro. O que não podia era esse último tropeço em casa com o Atlético Goianiense. Aí pesou, porque o do Palmeiras... 2 pontos ali. O Palmeiras está dentro do... Claro. Mas, eu digo, a confiança do trabalho do Fortaleza, que é o seguinte, bateu lá no fundo, não desesperou e falou, não, tudo bem, isso aqui é circunstancial. Vou recuperar a hora que precisar. Não é para qualquer time, cara, isso não é para qualquer um. Agora, por exemplo, do América, o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos a menos que o Cuiabá, que é o time mais bem colocado entre os que seriam rebaixados hoje, vai receber o Atlético do Filipão, o Atlético Paranaense. O Goianiense vem jogando bem, jogou melhor que o São Paulo, perdeu... Jogou melhor que o Santos, tomou virada, tem acontecido constantemente. Arrancou esse empate com o Fortaleza jogando um primeiro tempo muito bom. Agora, se não vencer, se empatar, vai praticamente rebaixado. Na última rodada tem uma vitória a menos que o Cuiabá e um saldo de gols muito menor. Mas e aí joga o último jogo? América. Com a América. A América pode pegar um time rebaixado na última rodada. Se beneficia Por isso que eu estou falando. Nós temos até uma tela com jogos dessas equipes. Vamos ver. Olha lá, Atlético Paranaense tá mais encaminhada a classificação, mas tem o Goianiense e o Botafogo. O Mineiro tem o Cuiabá em casa e o Corinthians fora. O América tem o Palmeiras fora e o Goianiense em casa. São Paulo tem o Inter em casa e o Goiás fora. Essas duas próximas rodadas aí vão ditar, né? Quem vai para Libertadores e quem vai ser... Não, você imagina o São Paulo se for obrigado a ganhar do Goiás na última rodada fora para se classificar. Até pode ganhar, mas o histórico desse time do São Paulo nos momentos mais importantes... É o desinteressado, né? Olha lá, o Fortaleza, o Bragantino em casa e o Santos fora. Sim, o Botafogo, o Santos e depois o Atlético Paranaense. E por fim o Santos, mas o Santos acho que dificilmente vai conseguir a vaga, né? Pega o Botafogo e tem uma hecatombe para o Santos. Até porque existem vários confrontos diretos aí, né? Vai ter muito time desinteressado ali, teoricamente, nessa última rodada, olhando para a tabela. Embora a gente tenha aí, não adianta negar, tem muitas vezes incentivo financeiro, tem mala branca ali que pode... E que aí faz mais efeito para um do que para outro, né? Porque, enfim, tem alguns que... para quem o dinheiro vai fazer mais diferença ou não. Mas quando você tem muito time envolvido,
na briga, né? Porque essa coisa da mala branca, que a gente sabe que ela existe, que ela acontece, eu acho que você pode discutir, né, a questão ética, a questão fiscal, porque na verdade é um dinheiro que é por baixo do pano, né? Não é dinheiro para perder, só explicando, dinheiro para ganhar, incentivo para ganhar. Dinheiro em mala é perigoso. Mas é uma coisa que acontece. Mas quando você tem tanto time envolvido nessa briga, às vezes isso nem acontece. Porque não é aquela coisa clara que você tem 2 times na disputa e que um dos caras que está na disputa sabe exatamente para onde destinar o dinheiro, né? Para quem oferecer um incentivo e tudo mais. O povo quer chegar, faltando 2 rodadas, ter uma segurança sobre o que vai acontecer. Exato. Não estão nessa situação, porque o campeonato foi, assim, né? Mais baixos do que altos, evidentemente. Aí, vamos ver, quem que leva vantagem, um jogo fora, um jogo em casa, mas não dá para garantir, prever o que vai acontecer. Agora, o Botafogo é impressionante fora de casa, né? É um negócio, ele é 18º jogando em casa. Você imagina o torcedor do Botafogo, ele vai assistir com uma esperança que não é... É 18º jogando em casa? 18º jogando em casa. Impressionante. Ele é segundo fora. 5 vitórias só. E é segundo, ele tem 31, o Palmeiras tem 38. Ele é o segunda melhor campanha. E tem menos pontos que o Avaí jogando em casa. Exato. Você tem o Cuiabá que está na zona de rebaixamento, o Cuiabá está, no geral, tá bem pior. Não está na zona de rebaixamento, está fora. Está o primeiro fora. Exato. E ele está ali, ele tem mais pontos que o Botafogo. O Gatito Fernandes saiu machucado no começo da partida entre o Lucas Perry. Aliás, o Lucas Fernandes também, esse São Paulo, foi muito bem, né? Jogada de corpo que resultou no gol. Algumas das alternativas, né? Patrick de Paula não foi tão bem, né? Tiquinho Soares é um bom atacante, né? Aliás, faltando 2 rodadas para terminar, assim, a chance da turma do fundão, que está agora, cair mesmo, claro, a gente está Juventude, Avaí, esquece. Mas estou falando de Ceará, Atlético Goianiense tem 34 pontos e o Cuiabá tem 38. O Ceará ganhou só 6 jogos. Assim, se o Palmeiras não empata o jogo com o Cuiabá, acho que estava definido. Estava definido, ele tinha mais 2, tinha 40 pontos. Do Palmeiras, a gente já tinha os 4 definidos. O Atlético Goianiense estava pedindo para sair da zona de rebaixamento há muito tempo, com boa performance, desempenho, disposição. Eu não estava acreditando no rebaixamento do Dragão, que ainda pode ser fiel da balança, né? Porque ele tem jogos contra o Atlético Paranaense e contra o América. Ele pode complicar a vida de 2 times que estão brigando por Libertadores. E esse ano é o ano da queda com uma pontuação baixa, né? Mais baixa do que o normal. A gente fala em 43, 44. Se ganhar os 2 jogos, o Ceará e o Atlético Goianiense, eles vão a 40 pontos. E possivelmente e você teria que cair o Cuiabá. Os 38 do Cuiabá talvez sejam o suficientes para ele ficar na primeira divisão. Por incrível que pareça. Isso. Esse é um ano com... Lá a turma do funil ali ficou... Tem razão. Agora, o outro lado dessa história, o Galo, hein? Quem diria que o Atlético fosse chegar... a essa altura do campeonato, literalmente... É a decepção da temporada. Porque não é só a ausência do campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da trinca, né? As conversas do linha de passe antes de começar a temporada, porque a trinca, porque é Palmeiras, o Flamengo e o Galo, porque é o Galo, o Flamengo e o Palmeiras. Pedrinho, gente, o Galo sumiu. Allan Kardec. Isso. Parecia um time mais forte do que no ano passado. Teve muitas lesões, né? Pelas contratações. Sem Pedrinho, sem o Kardec hoje novo, sem Mas tem elenco. Né? Quer dizer, o Nacho voltou hoje, né? A partida estava suspenso. O Nacho, que é um jogador que eu acho que o Cuca não gosta dele, simplesmente isso. Né? Mesmo na temporada passada brilhante, o Nacho acabou ficando no ostracismo. O Allan Kardec ficou um monte de jogos no banco. Você viu o Atlético em apuros e o Allan Kardec lá. O que é de se estranhar é a incapacidade ofensiva desse time do Galo. Ele chegou a ficar 3 jogos sem fazer um gol, aí fez 3 em 2 jogos e agora de novo passa em branco, né? Um time que tinha uma vocação ofensiva, o Cuca gosta de um time mais solto, né? Pode botar talvez na conta desses desfalques, ou hoje, mais uma vez, né, o Cuca citando questão de arbitragem, né? Gol anulado, mas é muito pobre a performance do Galo. E há muito tempo está só no Campeonato Brasileiro, né? Teve um confronto na Copa do Brasil precoce com o Flamengo, saiu cedo. Né? Depois teve a eliminação para o Palmeiras. Há muito tempo, esse bom elenco dedicado ao brasileiro e não consegue dar a devida resposta. Quando se fala de bom trabalho, uma coisa que o professor Calçade sempre cita aqui, e eu estou repetindo, porque é meio óbvio, quanto custa cada ponto
da equipe durante a temporada no torneio que mede regularidade, que é o torneio de pontos corridos. O Atlético tem a mesma pontuação do América. Ganhou 2 jogos a menos que o América na temporada. Talvez, no campeonato do custo de pontos por cada ponto, o time que... ponto mais caro é do Atlético. Eu seria o rebaixado nesse aspecto. Isso é verdade. Porque o preço do investimento em elenco, salários, jogadores, quantidade de jogadores, para ter essa pontuação, é a maior decepção para mim da temporada. Aliás, eu jamais apostaria que o Atlético chegaria na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro sem ter uma vaga na Libertadores garantida. Leva para 2023 né? a dúvida se o Cuca vai conseguir ser o cara que vai mudar a rota do Atlético. É um ano de inauguração do estádio, então é um ano super especial. É um clube que, tá bom, se reforçou, tem contundidos, mas o problema do Atlético não é só a ausência do Hulk. Já vinha jogando mal com o Hulk mesmo. No momento que ele tem uma queda também de rendimento, o Atlético vai junto. E 2023, que é um ano também que não dá para, pelo menos até agora, não vai ser um ano da farra do boi, né? O Atlético já tem um bom elenco, muito bom elenco. Se pegar a maioria se pegar os concorrentes, você não encontra jogadores tão bons assim. O trabalho não está bom. Não, já é disparada a maior decepção do futebol brasileiro na temporada, mas a vergonha ela se torna absurda, níveis absurdos, se não conseguir uma vaga para Libertadores. Se não for o 8º colocado. Um campeonato brasileiro que dá vaga para os 8 primeiros colocados. No ano que inaugura o estádio. Então, assim, é um negócio... Se não jogar a Libertadores no seu estádio. E aí não tem, porque eu acho que, assim, o Bueno falou das lesões e, de fato, foram muitos caras machucados e tudo mais. Mas olha a qualidade desse elenco e olha o que foi entregue. A gente não está falando de um time que chegou na final da Copa do Brasil, que chegou na final da Libertadores e que acabou perdendo, porque você perde. Jogos são disputados para você perder, né? Não foi isso. O Atlético não brigou por nenhum título e está penando para ficar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com esse elenco, por mais que você tenha tido desfalque, por mais que os jogadores tenham se machucados, é uma vergonha sem A chance tamanho. de desclassificação, entre aspas, não é desclassificação, né? De não se classificar para a Libertadores é considerável. Ele tem jogo contra o Cuiabá, em tese que é um jogo seria simples. Lembrando que o Cuiabá venceu o Botafogo, que ganhou do Galo hoje, e o Cuiabá joga a permanência dele. Então pode tranquilamente ali tentar fazer uma artimanha e travar esse ataque do Galo que não está funcionando. E ele fecha a participação em Itaquera contra o Corinthians, né? Que é um ambiente dos mais hostis pro visitante. Com tanta gente ali ameaçando fazer 6 pontos, 4 pontos, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, a chance é bastante considerável, razoável do Galo não ir para a Libertadores. E outra, assim, vamos supor esse jogo contra o Corinthians valendo vaga para o Galo na última rodada. Você pode usar o argumento de que Corinthians quer mais nada no campeonato, está na fase de grupo da Libertadores. A gente está falando de um time que tem um elenco absurdo, que tem o 2º melhor elenco do futebol brasileiro. O elenco do Atlético é muito forte. Então, mesmo para o Corinthians, como estímulo, o Corinthians está na Libertadores, está na fase de grupos da próxima Libertadores, tirar o Atlético dessa disputa, porque por mais que a gente respeite o América, o Botafogo, o Fortaleza, o próprio São Paulo, hoje nenhum deles se compara ao poderio, aquilo que... Não entrará como favorito ano que vem. Você tira um favorito da próxima Libertadores. Então vai ser um estímulo também, tem um peso nesse jogo. O Cuca falou da arbitragem e nós vimos ali, agora vamos conversar sobre o lance, né? Porque de repente é um lance que poderia ter mudado a cara do jogo. Até aquele momento não é que o Atlético estava criando, assim, mas era o dono da bola, tal, o Botafogo saindo mais na boa nos contra-ataques. Aí tem esse bom lançamento do Alan e o Dodô cruza na medida, né? Para a chegada do Vargas, uma jogada muito bem construída, só que o VAR, não o Vargas, o VAR viu ali o impedimento do Dodô no momento do lançamento aqui para o lateral esquerdo. E diga-se, foi até rápido, né? A análise foi rápida, a construção das linhas foi rápida, a decisão dentro dos padrões futebol brasileiro foi tomada com certa velocidade. Mas você não está vendo impedimento. Você também não está vendo impedimento. Mas não está me pedindo. Eu não estou vendo impedimento. Se tiver, eu não estou vendo. Perfeito. Imagem inconclusiva. Essas ferramentas que a gente usa não são boas ferramentas. Não Cara. Elas não são ferramentas que você possa garantir 100%. Agora,
se eu tivesse que opinar, eu poderia dizer, olha, não tenho a menor ideia. Eu fico com impedimento. Não, é lógico, nós temos que Eu fico confiar com nas Eu vou linhas dizer uma traçadas. coisa, assim, Fica eu impedimento. Fala na linha tô de com novo. o Calçade e explico por quê. A gente já viu em vários lances, lances de impedimento, lances de lateral, que a mudança do ângulo da câmera, Mexe em tudo. ela Tudo. mexe em absolutamente tudo. Então pode ser, sim, que o jogador estivesse impedido. Eu tô com o Calçade. Mas não por essa imagem. Não, então, não por essa imagem, mas se isso você, é um clássico. se você assim. ajustar, É. sim, eu já vi um vídeo de instrução imagem? da Federação Italiana, da instrução de juiz, quando eu fiz faz o século passado, quando eu fiz o curso de arbitragem, era justamente sobre isso. Lances, eles eram mostrados nesse eixo e na linha. Nesse eixo e na linha. Exatamente. Aí você perguntava nesse eixo, o que deu? Quando mostrava a linha, todo mundo errava. Agora, Esse tipo não, de não, mas lance... Mas a análise esse foi feita nesse eixo, inclusive pelo VAR, né? Esse eixo é um eixo que... eu não sei... Esse é um problema quase insolúvel. O VAR teria que ter uma câmera acompanhando a linha. Exatamente. Porque quando está fora da linha, pode acontecer qualquer coisa. E eu fico com aquilo que eu vi lá no passado, que é... Quando você está fora do eixo e ajusta, Isso. o jogador está impedido. Então, mas eu acho que também estou me baseando muito nisso que o Calçade está falando. Eu já vi vários exemplos do quanto esse pequeno deslocamento da câmera em relação ao local onde o lance acontece muda completamente a nossa Muda visão. bastante, Eu né? só acho isso, eu concordo, e por isso eu defendo tanto e acho tão bem pensado a solução da Premier League. Eu só concordo que a regra do impedimento, conceitualmente, ela não foi feita para isso. Ok, agora a gente tem uma precisão milimétrica e teremos ainda mais, né, com a medição ali, a aferição automática dos jogadores e do posicionamento onde eles estão e tudo mais. Mas por isso que eu gosto tanto do VAR da Premier League com as linhas mais grossas e essas linhas se tocando. E elas estão... Elas estão se tocando. Ali elas estão se tocando, mesmo as finas, né? Exatamente. Então, ideologicamente, eu concordo contigo, concordo sobre o VAR, mas como as regras são essas... Assim, É uma brincadeira mesmo, né? Isso daí atrapalha muito nessa linha do VAR aí para marcar o impedimento, né? E com isso acaba prejudicando. Alguma equipe acaba sendo prejudicada, porque mesmo com o VAR eles conseguem errar, entendeu? Complica muito, entendeu? Mesmo com a linha do VAR, que parece... Quem vê pensa que é perfeito, não é. Eles erram, mesmo tendo o computador, tendo tudo lá, eles erram. Entendeu? Acaba prejudicando. Alguns jogos aí acaba prejudicando o time. Hoje acabou prejudicando um pouquinho o time do Atlético Mineiro, mas o Botafogo mereceu a vitória. O Botafogo ainda segue com o sonho da Libertadores, restando 2 rodadas. O Botafogo vai precisar vencer as 2 próximas rodadas para manter o sonho de classificação para a próxima Libertadores. Lembrando, se o Botafogo tropeçar na próxima rodada, o Botafogo provavelmente já vai perder a chance de entrar dentro do G8, porque também vai depender do resultado do time do Atlético Mineiro na próxima rodada, e com isso só restarão 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Tudo indica que o Cuca não deve permanecer no time do Atlético Mineiro assim que terminar o Brasileirão, né? O Cuca vem na intenção de que, na cabeça dele, eu vou ser o salvador da pátria do time do Atlético Mineiro, vou voltar, vou fazer a equipe voltar a brigar pela parte de cima da tabela e vou ganhar a chance na seleção brasileira. Aconteceu tudo ao contrário. O time do Atlético Mineiro despencou na tabela de classificação e o Cuca agora nem cotado está mais para assumir a seleção brasileira. Ainda não sabemos ainda quem será o técnico da seleção brasileira. Espero que seja um técnico bom, né, que entenda de futebol mesmo de verdade, né? Porque aqui no Brasil temos alguns técnicos aí que eu acredito sim que possa assumir a seleção brasileira, né? E já o time do Atlético Mineiro, se ficar de fora, galera, dessa classificação para a próxima edição da Libertadores, vai ser complicado. O time disputar a Sul-Americana vai ser vergonhoso. Uma equipe que vem de título de Brasileiro e Copa do Brasil não conseguir disputar nem a próxima edição da Libertadores, vai ser duro para a equipe. Vai ser duro, a equipe vai ter que enxugar o elenco, né? Porque sem disputa da Libertadores a receita diminui, né? E vai ter que disputar a Sul-Americana, né? Vamos aguardar as próximas rodadas aí para sabermos quais equipes irão para a Libertadores e qual equipe irá para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.